Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conectados com a Educação. Sou o professor Eduardo Laurindo e no vídeo de hoje irei resolver uma questão da segunda aplicação do Enem 2019. A questão diz o seguinte: na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável, ou seja, essa força vai mudando, ela não permanece a mesma. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton. Então, nós temos aqui um módulo F da força em Newton, onde tiver o F refere-se à força que é dada em Newton, em função do deslocamento X da ponta da agulha em milímetro. Então, o deslocamento da agulha foi dado aqui, ó, no eixo de X em milímetro, durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Ou seja, a questão está dizendo que a velocidade ela não vai mudar, ela não vai alterar, porém a força que vai ser aplicada vai depender da resistência da pele, no caso, né, do corpo. Então, quanto mais resistente, mais força. Quanto menos resistente, menos força. Então, vamos aqui analisar o gráfico. No gráfico, a gente vai observar aqui, se tratando de um plano cartesiano, ok? Nós temos aqui de 0 a 30 o eixo de x, que é dado aqui como x em milímetros, e de 0 a 12, F, que é a força dada em Newton. O que é que a gente observa? Que a força menor aqui é 0 e a força maior é 12. Ou seja, quando a agulha inicialmente ela é colocada perante a pele, está em 0. Quanto mais o em milímetro for mais profundo, ó, vem para 10, o que é que vai acontecendo? A força ela pode variar, ela pode ser maior ou menor, dependendo da resistência do local. Aí nós temos aqui a pergunta: com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então, primeiro, ele quer saber a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Ele quer saber qual é o segmento que vai nos mostrar aí, ó, a maior resistência. E como é que a gente detecta essa maior resistência? Onde houve a maior aplicação de força. Então, se houve uma maior aplicação de força em determinado local, é porque houve ali uma maior resistência. Então, o que acontece aqui nesse gráfico? A gente vê que a maior força, ou a força maior aqui no caso, é 12. Então, a força máxima nesse gráfico atinge 12. Quem foram os pontos que atingiram 12 aqui? Ponto B, ponto G e o ponto H. Só que esse ponto B aqui, se a gente observar, muitos alunos marcaram a letra A como de A a B, só que de A a B nós não temos sempre a força 12. Nós temos a força em crescente, ou seja, ela está crescendo, mas ela não permanece nesse segmento AB sempre 12. Onde é que ela permanece constante em 12? De G a H. Então, aqui foi a força maior sendo aplicada no segmento GH. Então, a alternativa correta é a letra D. Pessoal, se vocês curtiram essa resolução, não esqueçam de dar o like e compartilhar esse vídeo.